Na vida, a gente desiste de muitas coisas. Desculpe. Mas às vezes a gente precisa parar de desistir, né? E talvez você esteja nessa noite aqui com vontade de desistir, com vontade de parar tudo, né? E a reflexão que eu tenho nesta noite é exatamente sobre isto. Antes de desistir, ouça isto. Antes de desistir, é preciso a gente receber algo que possa olhar para dentro de nós, através de palavras que possam sondar o nosso coração e fazer com que a gente não venha desistir, né? Então, antes de desistir, ouça essas palavras que são do Salmo 116, versículos 1 a 14. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Vamos orar? Obrigado, Pai. Que o Senhor nos encha de graça e misericórdia e que o Teu Santo Espírito nos ajude a comunicar e a ouvir a Tua voz, porque precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Antes de desistir, ouça isto. Certa vez, tinha um homem que ele, assim, investiu tudo o que ele tinha numa oficina. Ele trabalhava dia e noite. E ele dormia na oficina para ele poder continuar os seus negócios. Ele empenhou as joias da esposa dele. Quando ele apresentou o resultado do trabalho dele para uma empresa, disseram para ele que o produto dele não atendia o padrão de qualidade exigido. Vocês acham que ele desistiu? Não. Voltou para a escola, ele foi estudar. Ele passou 2 anos estudando, sendo vítima ali na escola, porque ele era tipo um visionário. E as pessoas faziam chacota dele, riam dele, faziam bullying com ele, porque achavam que ele estava meio louco, né?
E vocês acham que... Ele ficou muito chateado, mas vocês acham que ele desistiu? Não. Ele continuou. Após 2 anos, o que aconteceu? A empresa que recusou a oferta antes dele, agora fechou um contrato com ele. E durante a guerra, a sua fábrica foi bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte da fábrica foi completamente destruída. Ele se desesperou, mas ele não desistiu. Continuou. Reconstruiu a fábrica. Mas um terremoto, acho que... Como é que desgraça pouco... como é que é bobagem, né? Um terremoto arrebentou a fábrica dele, de novo. Essa foi a gota d'água. Mas vocês acham que ele desistiu? Não. Ele continuou. E imediatamente após a guerra, seguiu-se assim uma escassez muito grande de combustível no país dele, em todo o país. E ele não podia sair de automóvel para comprar comida para a família dele. Então, o que ele fez? Ele inventou um motor e adaptou na sua bicicleta e saiu para fazer o que ele tinha que fazer. E as pessoas ficaram encantadas com aquilo e queriam também aqueles motores. E a demanda foi tão grande que ele aumentou tão grande que ele fez uma linha de produção e tudo foi vendido. E aí ele decidiu, então, montar uma novíssima fábrica de motores. Mas ele não tinha capital. Então, como as lojas estavam pedindo aqueles motores para que as pessoas adaptassem na sua bicicleta, ele saiu pelas lojas do país e ele conseguiu mais ou menos 15 mil lojas que entraram com um capital necessário para que ele pudesse construir a indústria dele. Encurtando a história, né? Se tornou um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. Tudo porque o senhor Soichiro Honda, seu fundador, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que ele encontrou pela frente. Ele faleceu em 1991. Nasceu em 1904, 1909, mas ele não desistiu. Então, antes de desistir, ouça isto. A história deste outro homem, o rei Ezequias, que está retratada no Salmo 116, que foi o rei de Jerusalém. Ele enfrentou problemas terríveis na vida dele. Embora fosse um homem muito rico, piedoso, de muita influência, ele lidou com 2 gravíssimos problemas que poderia ter arrancado dele assim um tipo de uma porção de reclamações e de murmurações. Mas ele viu a intervenção de Deus neste salmo, ele retrata isso, ele pergunta assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, ao invés de capitular-se às reclamações, às murmurações, aos xingamentos, ele entregou-se à gratidão.
ao agradecimento. Então, não murmure, mas agradeça a Deus. Mas deixa eu traçar aqui um cenário que ele viveu. Nesse Salmo 116, muitos estudiosos atribuem o Salmo ao rei Ezequias, e ele vai contar aqui para nós o que aconteceu. E o versículo 3, ele vai dizer assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Note aqui que ele está lidando com dois problemas, um externo e outro interno. Um circunstancial e o outro sentimental. O circunstancial foi que no governo dele, as 10 tribos do norte, chamado Reino de Israel, cuja capital era Samaria, caiu nas mãos do poderoso Império Assírio. E esse mesmo império, poderoso, guerreiro, expansionista, cercou a cidade de Jerusalém, onde Ezequias era rei, e afrontosamente mandou um recado para o rei Ezequias. E disse para ele: Ezequias, entregue-se, renda-se, porque nenhum Deus poderá livrar você das minhas mãos. O rei Ezequias, acuado, completamente entrincheirado pelo inimigo, o que ele fez? Ele buscou a presença de Deus em oração. E o profeta Isaías veio e disse para o rei: olha, você não precisa ficar com medo. Você não precisa temer essa peleja, porque ela não é tua, ela é de Deus. E este ataque militar não vai te alcançar. E Deus escalou naquele dia um único anjo. E veio e feriu, sabe quantos soldados assírios? 185 mil soldados assírios abatidos por um só anjo. Jerusalém foi poupada. O inimigo não invadiu a cidade. Deus trouxe um livramento para ele. E ele ficou livre de uma ameaça real e de um perigo mortal. Porque eram laços, e não laços de brincadeira, mas laços de morte. Por isso que ele diz na narrativa: laços de morte me cercaram. Mas agora esse rei, ele está enfrentando um segundo problema. E ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. E eu penso que você sabe o que é estar angustiado, não sabe? Todos nós sabemos. Quando uma determinada angústia vem, ocupa a nossa mente, o nosso coração, porque num grau maior ou num grau menor, todos nós lidamos com esse problema. Acontece que Ezequias adjetiva a angústia dele, a angústia que o aflige, como chamando de angústia do inferno. É como se ele dissesse que o inferno havia mudado de endereço, que o inferno estava instalado no seu corpo.
O resultado dessa angústia terrível e avassaladora é que ele caiu em tribulação e tristeza. Tribulação tem a ideia de enforcamento, de estrangulamento, de achatamento. É como ter sido esmagado por um rolo compressor que passou por cima dele. Embora o seu rosto expressasse alegria e tranquilidade, a tristeza tomou conta da sua alma e do seu coração. A que ele está se referindo? No mesmo período em que ele, nos seus 39 anos de idade, está lidando com a iminência de uma invasão militar, ele também enfrenta, sabe o quê? Uma enfermidade, uma úlcera, que não pode ser tratada com a medicina da época. E a sentença para ele foi uma sentença assim, uma sentença de morte. O próprio Deus mandou o profeta Isaías falar com ele lá no palácio, dando-lhe um recado urgente. Olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Este homem estava lidando com uma ameaça militar e Deus deu o livramento para ele. Agora, ele está lidando com uma doença mortal. O rei Ezequias desiste? Não. Ele se volta para a parede e ele começa a orar a Deus. Ele começa a buscar a presença de Deus. Ele começa a falar com Deus. Isso é um costume que a gente precisa fazer. Você está apertado com alguma situação, antes de fazer qualquer coisa, vira para a parede e comece a falar com Deus. Ah, mas eu falo com Deus, eu começo a chorar. Chore mesmo. Vale a pena chorar diante de Deus. E ele chora, e ele clama fervorosamente, chora copiosamente, e Deus responde de forma rápida. O profeta Isaías não tinha ainda saído da cidade, quando Deus disse para ele, volta lá. E diga a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, vou curá-lo da sua doença. Vou libertar Jerusalém do iminente ataque militar. No terceiro dia, ele subirá à casa de Deus e dará testemunho deste grande milagre. Aquela angústia do inferno, que era a angústia de morte, foi retirada e ele foi poupado. Porque ele vai descrever no versículo 4 do Salmo, eu invoquei o nome do Senhor, porque ele não estava só caído, não. Ele estava prostrado, conforme o versículo 6 diz. Ele estava nocauteado, completamente. Ele estava completamente vencido pelo problema. Mas nessa hora aguda e grave, o que ele faz? Ele invoca a presença do Senhor. Às vezes, quando o ser humano está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar. Para cima, para o alto e para Deus. Então Ezequias está compreendendo que este Deus é o Deus que vem em nosso socorro nas horas mais difíceis da nossa vida, que vem tratar conosco. Deus não é de brincadeira, Ele é uma pessoa, e Ele espera que a gente converse com Ele. O que você está passando na sua vida hoje? Precisa de uma atenção do alto?
Então está na hora de invocar o nome do Senhor. E esse homem vai descrever no versículo 8 os livramentos que Deus deu para ele. Versículo 8 diz assim: pois me livraste da morte, a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. E aqui 3 livramentos. O primeiro é o livramento espiritual. Livraste-me da morte. É o mais importante livramento que ele recebe. De todos os livramentos, o mais importante é este. É o livramento espiritual. Porque a nossa vida não se encerra com a morte. O nosso último endereço não é a sepultura. O homem foi criado por Deus e Deus colocou no coração dele a eternidade. Não é assim? Parece que todo mundo vai morrer, menos você. Porque Deus colocou esse sentimento de eternidade dentro do nosso coração. A vida dele, biológica, encerra-se com a morte. Mas a vida, ela prossegue, a vida continua. Porque o corpo pode viver sem a alma, mas a alma, o corpo, a alma, ela vive sem o corpo. E o corpo, ela foi para a terra. Mas um dia nós receberemos um corpo novo, segundo a palavra do Senhor, glorificado, à semelhança do corpo de Cristo. Então, quando você morre, o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. E você vai prestar contas ao Senhor. E eu vou prestar contas ao Senhor. O homem terá que dar contas a Deus da sua vida. Diante dele está a eternidade, e ele disse que a maior e mais urgente libertação de que ele precisava era a libertação espiritual. E a libertação espiritual vem com a nossa aderência à pessoa de Cristo Jesus. Não tem jeito de você passar por esse mundo se você não atrelar a sua vida à crença na obra de morte, ressurreição e de retorno do Senhor Jesus. Eu preciso dizer para ele que eu creio nele. O que eu preciso fazer? Nada, você só precisa dizer: sim, Senhor Jesus, eu creio em ti. Eu te recebo. Eu quero ter a marca do Senhor na minha vida. Porque de que adianta você ter saúde, riqueza, prazeres, sucesso, fama, se você não está preparado para encontrar-se com o teu Deus? Se você não tem a garantia da vida eterna. Então, a maior necessidade do rei Ezequias não era de cura, nem mesmo de um livramento de um exército inimigo, mas da sua salvação. E Deus é o Deus que livra e livra espiritualmente. Mas o segundo lugar é um livramento emocional. O versículo 8, porque me livraste da morte, o primeiro livramento, a minha alma, e das lágrimas, os meus olhos. É claro que a vida é assim, ela não se desenvolve num parque de diversões. A vida não está protegida numa bolha espiritual. Não estamos blindados neste mundo. Lidamos com perigos reais, enfrentamos batalhas terríveis. Nós navegamos por mares revoltos. Passamos por desertos com temperaturas altíssimas durante o dia e baixíssimas temperaturas durante a noite. Caminhamos por estradas pedregosas, espinhosas, os sentimentos nos atormentam muitas vezes a cabeça, chegamos à beira da depressão. A dor lateja dentro do coração.
E o que nós vamos fazer? As lágrimas descem pelo nosso rosto, muitas vezes. E Deus, Ele é poderoso para enxugar as nossas lágrimas, porque Ele diz: das lágrimas livraste os meus olhos. Deus estanca as lágrimas e Ele trabalhará na causa que nos faz chorar. Porque Deus é o Deus que traz livramento emocional. Mas em terceiro lugar, Deus nos traz um livramento moral. Quando Ele diz: pois me livrastes da morte, primeiro livramento, a minha alma. Das lágrimas, os meus olhos, segundo livramento. E da queda, os meus pés. Nenhum de nós é tão forte a ponto de caminhar seguro na fonte da nossa autoconfiança. Somos frágeis, somos vulneráveis, somos pequenos. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe quem nós somos, sabe que somos pó. Não podemos caminhar confiados em nós mesmos. Somos fracos demais, impotentes demais. Então, a não ser que Deus segure sempre firme as nossas mãos, nós não poderemos avançar. Nós não poderíamos vencer na vida, a não ser que Deus nos guie com a sua mão e nos dê o seu conselho. O seu conselho eterno. Ou seja, é como o apóstolo Paulo já tinha dito. Ele disse: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Estava vindo agora ali, tropecei. Né, o Nelson está aí. Eu quase caí aqui, mas eu pensei que estava em pé. Eu posso, eu vou. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. A não ser que Deus nos segure pelas mãos. Provavelmente nós vamos cair. O que nos segura de quedas, é Ele que nos segura, sim, de quedas vergonhosas, de pecados horríveis, de adversidades terríveis. É a mão poderosa de Deus nos guardando, nos protegendo e nos segurando. Deus nos protege espiritualmente. Deus nos protege emocionalmente. E Deus nos protege moralmente. É o livramento grande que Deus deu ao rei Ezequias, que pode dar a você também. Mas no versículo 7, diz esse texto, ele nos apresenta um manual de psicologia cristã. Quando este homem, depois de receber tantos livramentos de Deus, ainda estava com a sua alma perturbada, desassossegada, triste, abatida, sem saber o que fazer. E ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para com você. Sabe, eu posso afirmar uma coisa. É mais fácil você ficar diante de um auditório que tenha mais de 1000 pessoas, exortá-las, adverti-las, encorajá-las. Talvez nós sejamos o ouvinte mais rebelde, ou o ouvinte que você vê no espelho. Muitas vezes a nossa alma, ela fica inquieta, desassossegada, perturbada, mesmo diante de tantos livramentos que a gente recebe de Deus. Mesmo diante de tantas evidências eloquentes do cuidado de Deus. Então, é necessário que você confronte a você mesmo. Exorte a você mesmo. Chame a sua própria atenção. Podemos chamar isso de conversa diante do espelho.
ou lugar onde você começa a conversar com a sua própria alma, onde você se torna o seu próprio ensinador, onde você se torna aquela pessoa que confronta você mesmo, para voltar ao sossego, a confiar, a descansar, a colocar a sua vida nas mãos de Deus. E saber que mesmo você, num dado momento, não tenha o controle, mas saber sempre que Deus tem o domínio de todas as coisas e tem o domínio sobre a sua própria vida. Mas este homem, depois de fazer essa reflexão, ele assume compromissos diante de Deus. E diz no versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Essa pergunta que ele está fazendo, ele faz ele pensar em compromissos que ele tenha que fazer. Ele pode assumir diante de Deus, que promoveu tantos livramentos na vida dele. E o primeiro compromisso que ele faz aqui, ele diz lá no versículo 2 deste capítulo: porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Ele faz aqui, sabe, um tipo de uma aliança com Deus. Ele assume um compromisso com Deus. Não apenas no calor da emoção, não apenas naquela circunstância imediata da vida dele, de um grande livramento, mas ele assume um compromisso de invocar a Deus enquanto ele viver. É para a vida toda, não é só uma invocação quando eu venho para a igreja. Ele faz esse pacto com Deus, de andar com Deus e viver na presença de Deus para a glória de Deus. O segundo compromisso que ele assume aqui é no versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Não é andar na presença de Deus no domingo na igreja, na comunhão dos santos que a gente tem aqui. É andar na presença de Deus lá no seu dia a dia, lá no trabalho, lá na faculdade, lá no escritório, lá no hospital, lá na loja, lá na indústria, lá na viagem, lá no campo, lá no futebol, lá no lazer. Lá no ambiente que muitas vezes é favorável, mas muitas vezes é hostil. Você vai andar na presença de Deus sem máscaras, sem disfarce, vivendo uma vida plena, bonita, grande, completamente maiúscula. Mesmo num ambiente onde as pessoas vão criticar, até zombar da sua fé, é lá que você vai andar na presença de Deus. E finalmente, ele assume o compromisso no versículo 1, de amar ao Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Isso aqui é tão sublime, uma expressão de amor, porque quando você ama alguém, aqui a gente tem 3 atitudes, né? Porque quando você ama alguém, primeiro, você declara que ama, né? Aí, se tratando de questão de casal, não, ela sabe que eu amo, ele sabe, eu não preciso nem dizer. Precisa dizer, sim. Já disse para sua esposa, para o seu esposo que ama? Diga. Faz toda a diferença. Amo você. Ih, mas já tanto tempo, né? Eu já estou junto. Não precisa, ela já sabe. Diga sempre, eu amo você. Assim, aleatoriamente, eu amo, te amo tanto. Faz toda a diferença. E isso você tem que fazer com Deus também. Se você ama a Deus, você precisa declarar isso para Ele. É o que Ele diz aqui no texto. Segundo, se você ama a Deus, você precisa ter tempo para Deus. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Que tempo você tem dedicado para a leitura da Bíblia?
Que tempo você tem dedicado para orar? Que tempo você tem dedicado para cantar louvores a Deus? Se você ama, expressa isso para Ele. Dedicando tempo, prioridade para Ele. Aliás, Jesus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, finalmente, quando você ama alguém, você procura agradar essa pessoa. Você tem agradado a Deus com a sua vida? Com as suas palavras? Com o seu testemunho? Com as suas ações? Com as suas reações? É hora de você parar de refletir o quanto que Deus tem feito por você. É hora de você parar para pensar no quanto Deus tem feito por você. Na verdade é isso. Por quê? Ele tem dado vida para você. Vida, saúde, alimento. Quanto que Deus tem feito por você? Um teto, uma proteção. Deus tem dado a você prosperidade. Deus tem dado para você amigos. E Deus tem dado para você uma família. Deus tem dado para você bênçãos da sua graça comum. E Deus tem dado bênçãos para você da sua graça especial, que é a salvação em Cristo Jesus. Deus tem cuidado de você. E aí ele fala: o que eu vou dar para Deus? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o seu nome, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Então eu queria dizer para você: não murmure, não reclame, agradeça. Talvez você pense: mas o que eu vou agradecer? O que eu tenho para agradecer? Eu tenho passado por tantas lutas, por tantas provas, por tanta provação. Então espere um pouco. Antes de desistir, lembre-se, você está vivo. Tem gente melhor do que você e eu que já partiu. Você está com saúde ou enfermo. Mas há pessoas que estão no leito de morte, numa cama de CTI, sobrevivendo com respiradores, sentindo dores terríveis, sem poder movimentar o corpo. Talvez você diga: mas o que eu vou agradecer? O fato de você ter um teto para morar e não estar morando na rua. O fato de ter uma cama aconchegante para dormir, quando algumas pessoas dormem ao relento. O fato de você ter pão sobre a sua mesa, quando tantas pessoas, mundo afora, passam fome. O que você vai agradecer? O fato de você ter um corpo que funciona. A mais incrível máquina já inventada, o corpo humano. O cérebro que funciona, o coração que bombeia sangue para o corpo, o fato de você poder ouvir quando tantos não ouvem, o fato de você estar vivo quando muitos já perderam a vida. Você tem tanto a agradecer. Então, pare de reclamar. E se você abrir os olhos para agradecer, você não poderá contar o tanto de bênção que já aconteceu com ele. Quantas bênçãos, tem um hino que, né? Quantas são? Todas vindas da divina mão.
vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Você vai se espantar o quanto de bênçãos você já recebeu nesta vida. E depois de ouvir esta reflexão, então, eu quero terminar aqui e dizer, antes de você querer desistir, atente para as palavras que você ouviu na noite de hoje. E não deixe os seus sonhos, não deixe os seus projetos, não deixe aquelas coisas que você idealiza na sua alma, que você quer que aconteça, morrer. Não permita. Não desista agora. Em nome de Jesus, não desista, porque Ele não desistiu de nós. Poderia, mas Ele foi até o fim, por amor a nós. Tinha todos os motivos para desistir de nós, mas não desistiu. Tomou até a última gota do cálice da sua morte. Foi até o fim. Ressuscitou e não tardará, mas voltará. Mas voltará para nos buscar, e com Ele nós vamos habitar num mundo perfeito, um mundo perfeito que está todo mundo procurando neste mundo, mas que só pode ser encontrado com Cristo e na promessa que Ele disse para nós: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você vai estar lá, pela graça do Senhor Jesus. Há alguém aqui que vai ajudá-lo a atravessar a vida e os seus percalços. Mas você não pode desistir hoje, nem nunca. Há jeito, há solução e há esperança. Não desista da sua vida, ela é preciosa demais. É preciosa demais para aquele que te fez, para aquele que te amou. Ele está com você, aqui, agora e sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?